Saudações, alunas e alunos, aqui professor Rafael da disciplina de Biogeografia. Nessa videoaula a gente vai compreender como os eventos históricos levam ao surgimento de novas espécies e as implicações biogeográficas do surgimento, desse processo de surgimento das espécies. Quando nós falamos de surgimento de espécies, nós estamos falando da teoria de evolução por seleção natural proposta por Charles Darwin em 1858, com a publicação de um livro chamado A Origem das Espécies. Na verdade, se vocês lerem o título aí do livro, vocês vão ver que o nome completo do livro é Sobre a Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural. Então, Darwin foi um pioneiro, claro que não só ele, em propor uma explicação para a mudança das espécies. A gente já viu no início da nossa disciplina que até o século XIX ainda se acreditava bastante que as espécies não mudavam. E houve um período bem frutífero de discussões a respeito da mutabilidade de espécies, e o Charles Darwin, junto com o Russell Wallace, foram os proponentes da explicação que se mostrou aí robusta, ao longo de 150 anos, e a gente hoje tem evidências fartas de que o processo de evolução pela seleção natural é um processo que acontece e é amplamente aceito hoje. Então vamos entender como funciona a evolução por seleção natural. É importante que vocês entendam essa representação que a gente vai discutir como um exemplo do processo. Vocês estão vendo aqui uma representação dos fenótipos que ocorrem numa população de plantas em um ambiente de floresta fechada. Vocês estão vendo aqui. E essa aqui é uma lagarta que se alimenta dessa espécie. É muito importante que vocês compreendam que cada uma dessas cores aqui são fenótipos diferentes de uma mesma espécie. E a gente está falando de uma população. Relembrando o que é uma população. Uma população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocorre na mesma área e ao mesmo tempo. Então, representado esquematicamente aqui, a gente tem a diversidade de fenótipos, que reflete, pelo menos em parte, a diversidade de genótipos dessa população. Lembrem-se que fenótipo é a expressão do genótipo influenciada pelo ambiente onde se está. Então, nesse ambiente, os genes de diferentes indivíduos dessa população interagem com o ambiente expressando diferentes fenótipos. Então é bem importante que vocês tenham isso em mente. Imaginem agora que inicialmente, do total dessa população, digamos que a gente tem 1000 plantas nessa população, a grande maioria delas tem fenótipos de cor da folha intermediária. 500 plantas aqui dessa população de 1000 teriam esse fenótipo aqui intermediário, e outros 40% teriam esses fenótipos. Então, colocando de uma maneira clara, se a gente fosse caracterizar a aparência da cor da folha das plantas nessa população, a gente poderia dizer que as plantas apresentam uma cor de verde intermediário. 90% das plantas estão nessa categoria. Agora vamos pensar isso associado à ação aqui do herbívoro, da nossa lagarta. Digamos que no ambiente escuro de uma floresta, seja mais difícil para as lagartas reconhecerem essas plantas aqui como alimento. Isso é bem hipotético, tá, gente? É só para ilustrar. As lagartas muitas vezes reconhecem a planta mais quimicamente do que visualmente. Mas o que acontece? Se esse fenótipo aqui, as lagartas consomem eles menos, as plantas que apresentam essa cor, a gente pode dizer que esse é o fenótipo de maior aptidão, ou seja, um fenótipo com melhor desempenho ecológico. Então o que acontece? Como essas plantas aqui com essa cor vão sofrer menos consumo pelas lagartas, elas vão conseguir sobreviver melhor, crescer melhor e se reproduzir melhor. Então o que acontece? Ao longo de várias gerações, as plantas que apresentam essa cor aqui vão deixando cada vez mais sementes
em relação às plantas com os outros fenótipos, né? Vejam que a gente está falando de uma única espécie aqui com fenótipos diferentes. Então, ao longo de gerações, essas plantas vão deixando cada vez mais sementes na população. Qual é o resultado disso quando a gente olha para o fenótipo da população? O resultado é que, no início, quando a gente tinha um predomínio desses 3 fenótipos intermediários aqui, a coisa vai começar a mudar. Por quê? Porque os fenótipos mais escuros vão começar a ser favorecidos, né? A lagarta ataca menos esses fenótipos mais escuros. Então, ao longo do tempo, a característica da população já mudou bastante. Como a gente tinha uma população inicialmente onde a maioria das plantas estava nesses 3 fenótipos, agora a gente vê a maioria das plantas nos 3 fenótipos mais escuros. E se o ambiente não muda por muito tempo, os fenótipos mais claros vão tender inclusive a desaparecer da população. E os fenótipos de cor escura vão tender a predominar mais. Se isso durar por muito tempo, o que vai acontecer é que as lagartas vão selecionar esse único fenótipo aqui. E a gente diz que esse fenótipo, né, o gene que determina esse fenótipo, ou os genes que determinam esse fenótipo, eles vão se fixar na população. Porque os outros genes que determinavam fenótipos alternativos vão desaparecendo. Porém, nenhum ambiente fica muito tempo estável. E aí vamos pegar uma situação hipotética diferente. Imagine que por uma mudança climática, a vegetação fechada de floresta se transformou numa vegetação mais aberta. Nesse sentido, o que vai acontecer? O jogo de aptidão vai mudar. Porque agora é o fenótipo mais claro que é menos perceptível para as lagartas. Então agora esse fenótipo aqui é que vai tender ao melhor desempenho ecológico. E aí, ao longo de gerações, ele vai tender a deixar proporcionalmente mais sementes do que os outros fenótipos. Então, o resultado é que se a gente partir de uma população onde predominavam os fenótipos intermediários, como essa aí, a gente vai começar a ter um deslocamento agora, né? E já nesse momento aqui, a gente percebe, por exemplo, que a população que anteriormente tinha uma característica geral de fenótipos intermediários, agora tem uma característica de plantas com folhas mais claras. E se essa mudança se mantiver por muito tempo, né, a gente vai ter uma espécie agora que é caracterizada por plantas com folhas claras, e não mais folhas intermediárias ou escuras. Então, esse processo de mudança das características de uma população foi o que aconteceu, o que mudou ao longo das gerações, né? E é isso que nós chamamos do processo de evolução por seleção natural. O ambiente atua selecionando os fenótipos mais aptos, e isso vai mudando a característica das populações ao longo do tempo. A gente viu que o ambiente mudou de floresta para uma savana, e essa mudança de ambiente levou a uma mudança aqui nos fenótipos das populações. Como eu falei anteriormente, se essa mudança ou para cerrado ou para floresta se mantivesse estável durante muito tempo, a tendência é que a população que no início era dominada por um fenótipo intermediário passasse a ter uma característica de um fenótipo ou escuro ou claro. Então esse é o processo que nós chamamos de evolução por seleção natural, que pode ser definido como a mudança ao longo do tempo nas características herdáveis de uma população ou espécie. Para que haja evolução por seleção natural, a gente precisa ter variação. Então percebam que no início eu falei para vocês que havia na população vários fenótipos de cor de folha e que essa variação era dada pelos genótipos, dado pelos genes. Por que é importante que seja dado pelos genes? Porque para que haja evolução é preciso que haja herança das características biológicas. Então, hoje a gente sabe, o Darwin não sabia como isso acontecia na época, mas hoje nós sabemos que a herança se dá através do processo de reprodução, onde nós passamos os nossos genes para os nossos descendentes. Além disso, para que haja evolução, é importante que haja excedentes populacionais. Toda população biológica tende a um crescimento exponencial ou geométrico. No entanto, o ambiente limita essa população impondo mortalidade. Então, isso significa que em qualquer população tendem a nascer mais indivíduos do que os que realmente vão sobreviver até se reproduzir. Então,
a eliminação de indivíduos da população se dá pelo fato de que os fenótipos têm aptidões diferentes. Por terem aptidões diferentes, eles vão dar contribuições desiguais para a geração seguinte. Então, lembrem-se, né, que quando o ambiente mudou, o fenótipo com maior aptidão saiu do fenótipo intermediário para o escuro na floresta ou para o claro no cerrado. Então, esses fenótipos passaram a ser mais aptos e dar contribuições cada vez maiores para a população como um todo. E aí esse processo vai fazendo com que os fenótipos menos aptos vão se tornando cada vez mais raros até desaparecerem. Então, o processo de seleção natural é um processo que atua sobre o indivíduo e, em última instância, sobre os seus genes. Então, quem tem genes aptos naquele ambiente é selecionado, né? O indivíduo e seus genes são selecionados. Quem tem genes que não são aptos, não são muito aptos naquele ambiente, não são selecionados. E esse processo de seleção vai fazendo com que a população evolua. É muito importante vocês terem em mente que o que evolui não é o indivíduo, é a população. É a população que vai mudando de característica ao longo do tempo. Bom, até aqui eu falei de condições que levam à evolução de populações. Mas fica uma pergunta, né? Já que o tema da nossa aula é sobre especiação, que é o processo de surgimento de espécies, como esse processo leva ao surgimento de uma nova espécie? O que a gente vai estudar aqui é uma forma específica, né, na qual a evolução por seleção natural seja responsável pelo surgimento de espécies, que nós chamamos de especiação alopátrica. No final vocês vão ver o que significa essa palavra. Mas o processo de especiação alopátrica ocorre... a maneira como ele ocorre pode ser vista nesse exemplo simples que eu vou falar para vocês. Vocês viram na aula sobre história da Terra que o nosso planeta passou por eventos de glaciação relativamente recentes. E que no máximo glacial, quando o planeta estava frio, o nível do oceano baixou. O que significa que a linha de praia, né, nos continentes recuou bastante. Só para vocês terem uma ideia, em média teve eventos glaciais que baixaram o nível do mar em 100 metros. Isso significa um recuo imenso da linha de praia, né, nos continentes. Então, essa imagem aqui representaria um máximo glacial, né? A linha de praia está recuada. Agora imagine que está havendo uma transição do máximo glacial para um período interglacial. Então, com a elevação do nível do mar, a linha de praia vai avançando. E aí acontece uma coisa interessante. Essas populações de serpentes, né, que anteriormente eram uma única população, passam agora a ser duas populações isoladas por uma barreira biogeográfica, no caso aqui o mar. Essa barreira biogeográfica faz uma coisa muito importante, que é promover o isolamento reprodutivo entre as duas subpopulações, ou seja, serpentes que estão nesse morro que virou uma ilha não vão mais trocar genes com a população que ficou no continente. Isso significa que essas duas populações agora isoladas vão responder de maneira independente às pressões de seleção natural dos seus ambientes, o que vai levar elas a possuírem um caminho de surgimento de adaptações e de modificação das populações por seleção natural, independente uma da outra. Se elas estivessem conectadas, eles teriam o mesmo conjunto genético, elas responderiam como uma única unidade à mudança do ambiente. Mas como elas estão isoladas e não trocam mais genes, cada uma vai evoluir independentemente. Então é como no exemplo das folhas que nós vimos anteriormente, é como se uma população respondesse a um ambiente que está como floresta e a outra passasse a responder a um ambiente que está como cerrado. Eles vão tomar caminhos diferentes e vão se diferenciar. Então o que vai acontecer é que as duas populações vão começar a acumular diferenças adaptativas. Por um longo tempo isolado, né, os ambientes sempre mudam, como vocês viram na história geológica e climática da Terra. Então vamos supor que agora começou um novo período glacial e o oceano voltou a recuar. Agora a gente tem uma situação onde as duas populações podem entrar em contato novamente. E aqui é possível acontecerem duas coisas. A primeira, se as populações ficaram isoladas por muito tempo, né, as serpentes das duas populações se diferenciaram tanto que é fisicamente
ou comportamentalmente impossível de haver acasalamento. Fisicamente, por quê? O aparelho reprodutor dessas serpentes pode ter mudado tanto que não seja possível esses indivíduos fisicamente copularem. Por outro lado, eles podem ter sofrido mudanças comportamentais que fazem com que agora as serpentes de cada população que esteve isolada não reconheçam, né, indivíduos da outra população como parceiros de acasalamento. Então, nesse caso, não tem negócio, né? Mas você pode ter uma outra situação que é o seguinte: a diferenciação não foi tão grande e ainda é possível que os indivíduos se acasalem e, inclusive, produzam descendência. Porém, esses híbridos eles vão ter pouca aptidão. Então, o desempenho ecológico deles não vai ser tão bom. O que significa que os genes que permitem, né, que esses indivíduos acasalem, né, os genes que dão as características que permitem o acasalamento, mas que produzam indivíduos que não têm muita aptidão, são genes que vão ser selecionados negativamente. Ou seja, eles vão ser perdidos. A própria seleção natural vai fazer com que na população, indivíduos que tenham genes que permitam o acasalamento, eles não deixem muitos descendentes férteis. Até mesmo porque esses híbridos ou vão morrer pouco, ou se reproduzir pouco, ou sequer vão se reproduzir. Então o que acontece? Os indivíduos que possuem genes que impedem o acasalamento, eles vão ter maior aptidão. E esses genes desses indivíduos vão ser selecionados. Então a tendência é que, mesmo em contato, a seleção natural leve essas espécies a divergirem, né? E aí, quando você tem essas populações, né, elas não conseguem mais de jeito nenhum ter acasalamento, aí a gente fala de duas novas espécies. O processo, né, que proporcionou o isolamento dessas populações, ou o evento, né, que proporcionou o isolamento dessas populações, nós chamamos de evento vicariante. O que é vicariância? Vicariância é o surgimento de uma barreira geográfica à dispersão que subdivide uma população. Então, o avanço do nível do mar e o isolamento da população aqui em um morro que virou uma ilha foi um evento vicariante. Vocês estudaram a história geológica e climática da Terra e podem ter visto uma série de eventos vicariantes de grande escala relacionados, por exemplo, à deriva continental, que foi responsável pelo surgimento de espécies. Bom, aqui eu queria propor para vocês uma participação no nosso fórum de discussão. Na descrição dessa videoaula vai ter um link para um vídeo da National Geographic, onde vocês vão ver o exemplo aí de uma espécie de serpente que ocorre apenas em uma ilha do litoral de São Paulo. A história do surgimento dessa espécie é bem interessante no contexto do que a gente está discutindo nessa videoaula. Essa serpente da ilha ela tem um ancestral no continente. Só que o ancestral do continente não sobe em árvores e possui uma peçonha, um veneno bem menos potente. Hoje tem evidências de que o surgimento dessa espécie aí tem alguma relação com a elevação do nível do mar. Então a minha pergunta é, eu quero que vocês coloquem as suas respostas e as suas justificativas lá no fórum. Esse exemplo é um exemplo de especiação alopátrica, que a gente acabou de ver como funciona. E a outra é, qual é o significado adaptativo das adaptações diferentes que essas serpentes apresentam em relação aos ancestrais do continente? E o que essa mudança de ambiente que ela sofreu com o isolamento na ilha levou, de que forma levou essa espécie a desenvolver essas características? Então lá no vídeo vocês vão ver bem melhor como é que tá essas características, tá? Esse vídeo tem legendas em português automáticas geradas pelo YouTube. Então, vocês quando forem acessar, clicam aqui na catracazinha para selecionar o português e clicam aqui para ativar as legendas. A vicariância não é a única forma que leva a uma especiação alopátrica. A especiação alopátrica pode acontecer de uma maneira diferente. Como é? Para a gente entender, imagine aqui agora uma população de aves que ocorre no continente e próximo a esse continente, na verdade não tão próximo, você tem ilhas oceânicas aqui que estão relativamente bem afastadas do continente. Imagine que numa situação de
tempo ruim, por exemplo, numa tempestade, alguns indivíduos dessa espécie que saíram para buscar alimento acabaram se desorientando e sendo levados por uma corrente atmosférica para longe do continente. E que esses bichos acabaram se deslocando em direção a uma dessas ilhas oceânicas, estabelecendo agora uma nova população nessas ilhas. Esse evento, né, é um evento não muito comum. Vocês viram que eu coloquei uma situação bem comum para explicar aí desses indivíduos. Só que esse movimento, né, essa dispersão que ocorreu de alguns indivíduos para essa ilha aqui, tem o mesmo efeito que um evento vicariante, né, conforme a explicação que eu já dei para vocês. Que seria agora o surgimento de uma nova população isolada por uma grande barreira aqui, né, que passa a ter agora uma história adaptativa diferente da população ancestral aqui no continente. Esse processo leva, né, a uma modificação dessa população e o surgimento de uma nova espécie. Então aqui você tem a especiação alopátrica iniciada não por um evento vicariante, mas por um evento fundador, né, de dispersão, que funda uma nova população isolada da população fonte ou da população ancestral. Então aqui a gente tem também uma situação onde há especiação alopátrica da mesma forma que a gente explicou anteriormente. Então, para a gente fazer um apanhado geral, né, é importante compreender que a especiação alopátrica, a palavra alopátrica significa alo, de diferente, e pátrica, que é derivado de pátria, que significa local de origem. Então, é uma especiação que ocorre por um processo que leva a você isolar subpopulações de uma mesma população ancestral, que leva ao surgimento, né, de espécies diferentes, porque elas passam a ter uma história adaptativa diferente. Então, a história geológica e climática da Terra ofereceu inúmeros eventos vicariantes que resultaram em especiação e padrões disjuntos de espécies com ancestrais comuns. Então, vocês estudaram, né, na nossa última semana essa história da Terra e viram que a gente teve muitas oportunidades para a ocorrência de eventos vicariantes que levou aí à diferenciação de espécies de plantas e animais. A gente também pode imaginar que eventos fortuitos, né, de dispersão a longa distância podem também originar essa especiação alopátrica. Um exemplo clássico é aquele que eu expliquei para vocês no início do nosso curso, que a gente falou dos tentilhões de Darwin, né, aquelas aves que o Darwin analisou lá no arquipélago de Galápagos. Então, a chegada da espécie ancestral lá foi um desses eventos fundadores. E é importante notar para vocês, eu foquei num tipo específico de especiação, que é a especiação alopátrica, mas porque ela é mais relevante dentro da biogeografia. Mas existem outros tipos de especiação que são chamados de especiação parapátrica e simpátrica, que a gente não vai abordar aqui. Então, no roteiro de estudos dessas semanas, vocês vão expandir esse tema. Vocês vão discutir uma hipótese chamada hipótese dos refúgios pleistocênicos da Amazônia, que é um caso interessante de especiação geográfica. Então, a análise dessa teoria serve tanto para a gente entender muitas coisas sobre a biogeografia do espaço brasileiro, pelo menos da Amazônia, quanto também para vocês aprofundarem os conhecimentos sobre especiação alopátrica. Então, leiam com atenção o roteiro de estudos, tenham bons estudos e até o nosso próximo encontro na webconferência.